Muito bem, sejam bem-vindas à nossa segunda formação em preparação para a nossa consagração à Bem-aventurada Virgem Maria. O método do tratado, ele não é simplesmente um livro no qual nós vamos adquirir algum conhecimento sobre Nossa Senhora, um livro de devoção tipo popular, que vai nos fazer ter ali simplesmente um amor mais terno para com Nossa Senhora. Não se trata disso. O tratado, ele é um livro que ele é um verdadeiro tratado de vida espiritual e uma escola de santidade. Então, assim, não é que ao se consagrar a Nossa Senhora e viver essa consagração, você vai ter ali afetos mais ternos para com a Virgem Maria. Não é isso. Se nós, de fato, entendermos aquilo que é a proposta do tratado e nós seguirmos esta coisa, nós estaremos entrando em uma escola de santidade. Ou seja, o resultado da consagração é nós sermos santos. E não santo meia boca, santo para valer, santo de verdade, santo de altar. Às vezes as pessoas têm uma falsa modéstia. Ah não, eu não quero ser santo de altar. Mas como não quer ser santo de altar? Nós não querermos a santidade é nós, de alguma maneira, diminuirmos aquilo que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Nosso Senhor morreu na cruz não para você ser um santo, aspas, meia boca. Tá doido? Nosso Senhor deu a vida dele na cruz e assim, não é que ele deu de qualquer maneira. Ele morreu mesmo, derramando todo o seu sangue, com todo o seu esforço, para que nós fôssemos santos de grande envergadura. Portanto, se nós seguirmos esta escola de santificação, que é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, o resultado disso é que nós seremos grandes santos. Entendeu isso, sim ou não? Levando isso em consideração, o que é que eu gostaria de fornecer para vocês já no início das nossas formações? Formação passada, eu fiz um apanhado histórico acerca do livro, do autor, dei ali umas breves pinceladas daquilo que é a grandeza de Nossa Senhora, e eu gostaria, na formação de hoje, de tocar em um tema que o tratado ele não aborda de maneira direta, mas que é fundamental para nós vivermos a consagração. Trata-se da virtude da ordem. Porque, veja, São Luís ele ensina o tratado partindo do pressuposto que nós somos pessoas minimamente ordenadas. Ok? Então, nós precisamos olhar um pouquinho para a virtude da ordem para termos clareza se nós estamos no caminho ou se eu preciso ajustar alguma coisa. A razão do padre falar com vocês hoje sobre a virtude da ordem é que já tem mais de 10 anos que eu monto grupos com pessoas para conduzir essas pessoas à consagração. E é batata, é unânime. Todos os grupos acabam tendo este problema, por conta da loucura da nossa vida, do caos que nós vivemos, das desordens que nós possuímos, as pessoas ficam pelo caminho. Elas não conseguem concluir a formação. Elas não conseguem ler o livro. Daqui a pouco nós iremos iniciar um período que é de exercícios espirituais, que são orações previamente ali estipuladas, que servem de preparação imediata para a consagração. As pessoas entram nesse período de exercício espiritual e não dá conta de rezar, ok? Aí o que acontece? A pessoa, ou ela desiste de vez e não se consagra, que é algo ruim, ou ela acaba se consagrando, mas continua com a vida desordenada e então ela não vê o efeito da consagração na vida dela. E aí tem a tendência de achar que a consagração não é lá grande coisa. Mas é que a nossa vida bagunçada colocou como que uma barreira na ação de Nossa Senhora em nossa vida. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Existe na teologia uma máxima que é a seguinte: a graça de Deus, ou seja, a ação de Deus, ela supõe a natureza.
Isso significa o seguinte: a graça de Deus nunca vai agir num cachorro, porque a natureza do cachorro não é compatível com a ação da graça, entende? A graça de Deus nunca vai agir em um cavalo, uma vaca, porque a natureza da vaca e do cavalo não é compatível à ação da graça. Da mesma maneira que a graça não vai agir em nós, se nós não dispormos a nossa natureza a essa ação. A nossa natureza humana, ela é compatível à ação da graça, desde que ela esteja ordenada, ela esteja disposta, ela esteja minimamente aberta. Nós já ouvimos isso. Você vai num retiro qualquer, a pessoa fala para você, o pregador, olha, abre o coração, permite Deus agir em você. Você já ouviu isso, sim ou não? O que é esta fala? Se não, meu filho, ordena a tua vida, para que Deus possa agir em você. Então, levando em consideração isso, o padre gostaria de dar breves pinceladas sobre esta virtude tão importante e fundamental para a nossa vida espiritual, a virtude da ordem. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. O que é basicamente a virtude da ordem? Vamos por partes. Primeiro vamos ver o que é virtude, depois o que é ordem e vamos juntar as duas coisas, ok? O que é uma virtude? O catecismo define a virtude da seguinte maneira: a virtude é uma disposição habitual para fazer o bem. Disposição significa o seguinte: eu possuo como que um impulso, eu possuo como que uma certa naturalidade em fazer aquilo ali. Isso é disposição. Não, eu estou disposto àquilo, eu estou pronto. Disposição é a prontidão da vontade, que se assemelha muito à devoção que nós vimos na formação passada. Então, a virtude é a disposição, só que não qualquer disposição, porque tem dias que nós estamos dispostos, tem dia que nós estamos dispostos, ok? Nós meio que oscilamos nas nossas disposições. Tem dia que você está mil maravilhas, tem dia que é só Jesus na causa, entendeu? Então a virtude, ela é uma disposição habitual. Habitual significa o seguinte: eu estou sempre pronto. É um hábito. A qualquer instante, se me for exigido aquilo, eu consigo fazer. É como, por exemplo, dirigir. Quando você não tinha habilitação, não sabia dirigir, você não tinha uma disposição para aquilo. Aí você aprendeu a dirigir, você começou a ter a disposição, só que não tinha muita prática. Quando pedia para você dirigir, o que acontecia? Você meio que tremia na base, ok? Quando você pegou a prática daquilo, então você teve o hábito. Agora não, eu tenho o hábito de dirigir. Qualquer momento que você pedir para eu dirigir, eu dirijo. Me deu a chave do carro, tá tranquilo, eu nem tremo no volante. Então eu tenho uma disposição habitual, a qualquer momento eu posso fazer aquela coisa. Só que a virtude não é a disposição habitual de fazer qualquer coisa, não. É para fazer o bem, ok? A disposição habitual para fazer o bem, nós chamamos isso virtude. Problema, o que é o bem? Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: o bem é aquela coisa que atrai todos. Por exemplo, a comida é um bem, porque atrai todos os homens, ok? O repouso é um bem, porque isso atrai todos os homens. E o mal? O mal é o contrário disso. O mal é aquilo que gera repulsa por todos. A doença, isso é repugnante. Nós temos repulsa pela doença. Nós temos repulsa, sei lá, por um mau odor, um cheiro fétido. É mal, gera repulsa. E isso é comum a todos nós. Então o que acontece? O bem é aquilo que atrai a todos. O problema é que quem determina este bem não pode ser o nosso corpo, porque existem coisas que o nosso corpo elege como bem e que não é um bem. Porque quem discerne o bem é sempre a inteligência. É a inteligência que sabe se de fato aquilo é um bem ou não. Porque, por exemplo, o corpo às vezes se engana. Por exemplo, você concorda com um padre
que a sexualidade humana é um bem, sim ou não? Sim, é um bem. Se não houvesse sexualidade humana, como é que nós iremos perpetuar a nossa espécie? Só que imagina o seguinte caso: uma pessoa se sente atraída sexualmente por uma pessoa que não é a sua esposa, pela amante, pela vizinha. Pergunto: a intimidade conjugal, a relação sexual adúltera é um bem? Não, mas a sexualidade é uma coisa boa. O corpo poderia se enganar aqui. Porque para o corpo, tanto faz você ter relação com a sua esposa ou com a amante. Quem diz que aquilo é mal é a inteligência, que leva em consideração outros aspectos e que irá colocar aquele bem dentro de uma categoria. Ou seja, o bem, ele é bem desde que esteja de acordo com a inteligência que coloca aquele bem no seu devido lugar, levando em consideração outros bens. Ou seja, uma relação sexual adúltera, nela existe um choque de dois bens. Por um lado, o bem da sexualidade humana, que é um bem. Por outro lado, o bem da fidelidade conjugal. Então, no fundo, uma relação adúltera, nós temos o quê? Dois bens que estão se chocando. Quem é que vai dizer qual é o bem que vai prevalecer? Se for o corpo pode se enganar e vai dizer: a relação adúltera é melhor, porque ela é mais prazerosa, ela é mais picante, ela é mais sedutora. Então adultera. Mas a inteligência vai dizer: não. Ainda que ali contenha mais prazer, ali reside o mal, porque existe um bem superior, que é a fidelidade conjugal. Porque esta fidelidade está fundada em uma aliança estabelecida entre duas pessoas livremente. E essa aliança fundada entre essas duas pessoas foi selada pelo próprio Deus, de tal maneira que quebrar esta aliança seria uma ofensa a uma pessoa, a tua esposa, e a Deus, a quem você prometeu fidelidade. Então, quem dá o discernimento disso é a inteligência. Portanto, a virtude é uma disposição habitual para fazer o bem que a inteligência determina, e não o corpo. Você entendeu, padre, sim ou não? Então aqui você entende que existem diversos bens e dentre estes bens existe uma hierarquia entre eles. Esta hierarquia é estabelecida pela inteligência e é ela quem determina: este bem é superior ao outro. Quando eu erro nessa escolha, eu faço o pecado. Às vezes as pessoas falam assim: ah, padre, eu não fiz por mal. Mas ninguém peca por mal. Todas as vezes que nós pecamos por causa de um bem desordenado, um bem fora do lugar. Qual que é o problema do pecado? Nós erramos na escolha do bem, elegendo um bem inferior e desprezando o bem superior. Pecamos. O pecado é isso. Ninguém escolhe o pecado por mal. Ah, não, eu fiz o mal porque eu queria fazer o mal. Claro que não. Você, no fundo, queria algum bem a partir daquilo ali. Alguma satisfação, seja ela qual for. Até mesmo o suicida, a pessoa que tem ideações suicidas, ou até a pessoa que comete o suicídio. Ela não faz aquilo pelo mal. Ela está enxergando algum bem naquela atitude. E por isso ela vai em encontro daquilo. O problema é que ela está vendo aquele bem fora da inteligência. A inteligência dela não está conseguindo discernir o bem mais elevado e está escolhendo uma coisa inferior, que não vai resolver o problema dela. Vocês entenderam isso, sim ou não? Isso é a virtude. E o que é propriamente, então, a ordem? A ordem é o seguinte: ordem significa uma sequência de coisas. E uma sequência de coisas estabelecida a partir de um critério. Ordem é disposição, é você fazer um arranjo metódico, é você colocar uma sequência. Então, a virtude da ordem nada mais é do que a disposição habitual de ordenar todas as coisas, de dispor essas coisas a partir de uma sequência, de um arranjo determinado pela inteligência. Se eu não fizer isso na minha vida, eu me torno um caos.
Porque eu estou sempre elegendo as coisas inferiores e aquilo tem consequências diretas na minha vida. Uma pessoa desordenada, uma pessoa que não tem a virtude da ordem, é alguém que está sempre escolhendo os bens errados e por isso sempre se lasca. Sendo assim, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos inverter essa lógica e começar a escolher os bens adequados, colocando cada coisa no seu devido lugar, dando o peso justo para cada uma das coisas, a fim de que sejamos capazes de fazer tudo da melhor forma possível. Ok? Então, vamos olhar aqui o seguinte. Eu já apresentei para vocês esse choque de bens, ok? Agora o padre vai apresentar algumas categorias de bens baseado naquilo que é a nossa própria natureza humana. Então vamos lá. Nós poderíamos dividir os bens, seja eles quais forem, em 5 categorias, ok? Partindo daqueles bens mais baixos, inferiores, até os bens mais elevados, os bens mais sublimes, ok? Então veja só, para fazer essa comparação nós poderíamos olhar para o corpo humano e dividir o corpo humano nessas 5 dimensões, ok? Qual que é a dimensão mais baixa do ser humano? É aquela dimensão que envolve o ventre baixo. Então, imagina uma divisão onde você tem o seu estômago, o seu ventre para baixo. Os bens que saciam o seu ventre baixo são os bens mais inferiores. Que bens são esses? Os bens ligados à reprodução e à nutrição. Ok? Estes bens são os bens mais inferiores, mais básicos, menores. Como é que eu percebo isso? Imagina o seguinte, imagina um cachaceiro que ele está no boteco entornando o caneco, né? Ele está lá bebendo com os amigos. E de repente chega uma loirona, bonitona, e começa a cortejar ele e convida ele para poder ficar com ele. E a bicha é bonita, corpão, mal vestida e tudo mais. E ele está entornando o caneco. Pergunto, esse cachaceiro, a hora que ele vê o mulherão, o que você acha que ele vai escolher? Continuar com os amigos dele na cachaça ou ir atrás da loirona? Ir atrás da loirona. Com certeza. Por quê? Os bens da reprodução são mais veementes, são mais fortes em nós que o bem da nutrição. Ou seja, você está lá morrendo de fome e você vai bater um prato de pedreiro. E aí, sei lá, o Ricardão toca a campainha, seu marido não está em casa pedindo uma xícara de açúcar. Ele fala assim, não, eu não posso agora, Ricardão, eu estou sentado à mesa almoçando. Ah, tá bom, depois eu como. Vamos lá, Ricardão. Ou seja, entende? A força de atração da sexualidade é maior que a força de atração da nutrição. O fato é que esses dois bens estão no ventre baixo, ok? Porque são bens sensíveis, são bens que nós chamamos bens prazerosos. Aqui não está só a nutrição e a sexualidade, está também o repouso, o descanso, ok? Está as férias, ok? Está as coisas ligadas ali a uma estética, ao glamour, essas coisas. Então são bens que nós chamamos bens deleitáveis, bens prazerosos. Estes são os bens mais baixos, ok? Atenção, eu não estou dizendo que esses bens são maus. Eu estou chamando de bem porque é bem mesmo, ok? Comer é um bem, ok? A sexualidade humana é um bem. É claro que quem vai colocar cada coisa no seu devido lugar é sempre a inteligência. Tranquilo até aqui? Vocês entenderam, padre? Ótimo. Então, os bens sensíveis, os bens prazerosos,
Os bens deleitáveis são os bens mais baixos. Esses bens deleitáveis são os bens mais fáceis que nós temos acesso. É muito fácil você abrir a geladeira e pegar o pudim e morrer no pudinzinho, entendeu? É muito fácil você pegar, ir na padaria e comprar aquele sonho que depois vai virar um pesadelo, entendeu? A hora que você subir na balança. É tudo muito fácil isso. Então, o que acontece? Esses bens são bens acessíveis, de forma fácil. Acima dos bens do ventre baixo, existe um outro tipo de bem, que é do ventre alto, que é a parte do tórax do ser humano, que são bens que não são bens deleitáveis, não são bens prazerosos, mas são bens árduos, bens difíceis, tais como a proteção da tua vida, a proteção da tua honra, a proteção da tua família, ok? Você, por exemplo, se casar, você ter uma progressão na tua carreira, você, por exemplo, ter filhos, são todos bens árduos. Árduos porque são bens difíceis de conquistar. Bens que para você tomar posse deles, você precisa de um esforço mesmo que vai gerar um sacrifício. Estes bens são mais elevados. E é muito fácil entender que estes bens árduos do ventre alto, do tórax, por assim dizer, são bens mais superiores. Imagina o mesmo caso, né? Imagina que o rapaz, né, o cara foi lá e começou a cortejar a mulher e marcou um encontro com ela. E é a mulher do sonho dele, linda, não sei o que, etc. Já há 3 meses investindo nela, com toda uma fantasia, e finalmente ele consegue sair com ela. E ela chama para ir na casa dela. E então ele vai na casa dela, está na sala, começa os amassos, só que tem um pequeno detalhe. Ela é casada com um policial militar. E aí, ele está lá na hora do vamos ver, no pega para capar, o trem vai ficar feio. Ele ouve o barulho do portão abrindo. Pergunto, o que ele vai escolher? Ah, não, meu amor, tá tudo bem, não tem problema. Aqui você. Pernas para que te quero, meu irmão. O cara vai dar o migué e dizer que, não, eu sou eletricista, eu vim ver aqui. Eu vim ver o ar-condicionado, entendeu? Ou seja, na hora entre o bem da sexualidade humana e o bem da preservação da própria vida, ele vai escolher preservar a vida dele. Você concorda com o padre, sim ou não? Então, os bens árduos, os bens que pertencem a essa região torácica, que nós associamos à manutenção da vida, da honra, etc., estes bens são mais elevados que os bens deleitáveis. Portanto, quando tem um choque entre esses bens, a inteligência vai escolher esses bens mais elevados. Ok? Acima do bem árduo, existe um outro tipo de bem, que são os bens ligados à justiça, os bens ligados às relações entre as pessoas. Por quê? Nós, seres humanos, somos pessoas sociáveis e nós precisamos viver em sociedade. De tal maneira que os acordos sociais, eles me ultrapassam. E quando eu selo uma aliança com alguém, eu estou disposto a perder todos os outros bens para a manutenção daquela aliança. Como, por exemplo, a sociedade mais básica e mais fundamental que nós estabelecemos é a família. E quando tem um choque entre os bens desta aliança, do teu matrimonial, o bem da sua família. Ou seja, se eu tiver que morrer pela minha esposa, morrer mesmo, dar vida, eu vou dar vida. Porque eu tenho uma aliança com ela. Ou seja, o cara é casado, pula o bandido dentro da casa, armado, ele joga a mulher em cima do bandido e corre. Tá louco? Entende? Pulou o bandido dentro de casa, meu irmão, o que você vai fazer? Mulher, vai pro quarto com as crianças, deixa que eu resolvo. Não, meu amor, vai pro quarto, mulher, deixa comigo.
É questão de vida ou morte, para eu poder preservar a aliança que eu tenho com você. Ou seja, os bens sociais que são estabelecidos a partir de alianças, e eu estou citando a aliança matrimonial, é maior que os outros bens. Gente, isso é uma coisa meio que óbvia. Só que as pessoas perderam a noção disso. Ok? Existem outras alianças além do matrimônio. Por exemplo, a amizade. A amizade, meus filhos, minhas filhas, nós banalizamos a amizade. Nós estabelecemos alianças de amizade que são coisas assim, superficiais, que por qualquer necessidade trivial, pífia, nós simplesmente rompemos aquela aliança, desfazemos aquilo. Isto gera uma instabilidade social e torna a sociedade instável, um caos, porque você não é uma pessoa confiável. Se você é capaz de trair um amigo, o que será dos outros? Se você é capaz de trair a aliança com o teu esposo, com a tua esposa, eu que não vou fechar um contrato com você, você está louco? Se as pessoas que você mais ama, você trai pelas costas, está tudo errado. Vocês entenderam, padre, sim ou não? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso a família, ela é um reduto impenetrável, um jardim selado que deve ser defendida com unhas e dentes, porque é na família que está as alianças mais profundas e mais estáveis. Tão estável que a única maneira de dissolver, diluir aquela aliança é se alguém morrer. Até que a morte o separe. Agora, por qualquer coisa, você rompe aquela aliança, você gerou uma instabilidade social, um caos social. Começamos a viver no inferno. O inferno é assim, não tem aliança. Entende? No inferno é assim, é um querendo matar o outro. No inferno é assim, é um julgando o outro. No inferno é assim, é um descendo cacete no outro. No inferno não existe concórdia entre os demônios. Não sei se vocês sabiam disso. Imagina o seguinte: cai no inferno uma mãe e uma filha. No inferno, esta mãe e esta filha se odiarão eternamente e se degladiarão. Elas são incapazes de querer o bem uma para a outra. Por quê? No inferno não existe aliança, não existe benevolência, não existe amor. Agora, se você traz isso para o convívio social, para a terra, então você transforma a terra no inferno. Quando, na realidade, nós católicos deveríamos fazer justamente o contrário. Qual é a obrigação de todo católico? Fazer com que se instaure na terra o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que se expanda por toda a terra a Igreja Católica, que é o redil do bom pastor, onde dentro desse redil existe um negócio chamado confiança, fidelidade. Entenderam isso, sim ou não? Acima dos bens sociais dessas alianças, existe um outro bem, que é os bens ligados à cabeça. Então, nós vimos o ventre baixo, os bens deleitáveis. O ventre alto, a região torácica, os bens árduos. Nós vimos aqueles bens que estão para além de nós, que envolve o outro, que são os bens sociais, as alianças, os contratos. Ok? Agora nós temos um outro tipo de bem que está ligado à cabeça. Os bens ligados à cabeça são os mais elevados bens naturais e humanos. Por quê? Os bens ligados à cabeça são os bens que estão em relação à verdade. O que é que nós temos na cabeça? Nós temos a inteligência. A nossa inteligência, ela é capaz de enxergar a verdade. Quando nós, pela inteligência,
enxergamos a verdade é o bem supremo. Ou seja, todos os outros bens estão subordinados à verdade, de tal maneira que eu tenho uma aliança com você, mas não me peça para eu mentir. Eu tenho uma aliança com você, eu dou a vida por você, mas não me peça para ir contra a minha consciência que está vendo a verdade. Não me peça para dissimular. Não me peça para fraudar, enganar. Porque os bens ligados à minha inteligência são os bens que me fazem humano, seres humanos. Os outros bens nós até podemos encontrar nos outros bichos. Você pode encontrar um animal querendo os bens de reprodução, os bens de nutrição. Você pode encontrar nos animais os bens ligados à preservação da própria vida, ou os bens ligados àquela, aspas, sociedade. Ou seja, você pega, por exemplo, um grupo, sei lá, de macacos, você pega ali uma matilha, você pega ali enfim, uma manada. Quando a ordem social é atacada, todos se juntam para defender aquela aliança. Um tempo atrás eu vi um vídeo de um grupo de orangotangos, eu não sei exatamente a espécie daqueles macacos, mas eram muito grandes, e eles foram atacados por hienas. Cara, é incrível, porque estavam todos os macaquinhos lá andando de boa, de repente, uma hiena vem atacar o grupo. O macho alfa, ele sai no meio do grupo, ele vai em cima do agressor e é o primeiro a atacá-lo. Daqui a pouco vem todos os outros e desce o cacete na hiena e ela foge. O que é aquilo? É alguém que está buscando um bem superior a si mesmo, o bem social, daquela aliança estabelecida naquele grupo. Mas nenhum animal é capaz de enxergar a verdade. Nenhum bicho vê a verdade. Somente nós, seres humanos. Por isso, entre os acordos sociais e a verdade que eu estou enxergando com a minha inteligência, não tem negociação. E é justamente essa verdade que eu vejo com a minha inteligência que dá sentido a todos os outros bens e coloco esses bens na sua hierarquia, no seu devido lugar. Por isso, nós precisamos conhecer a verdade. Agora, é muito estranho que, por exemplo, um passarinho, no ninho, ele note que ele tenha asas. O passarinho, ele eclode ali do seu ovinho, e ele vai se alimentando pela mamãe, e daqui a pouco ele começa a notar que ele tem asa. E ele fala, mas que coisa estranha, eu tenho um trem aqui meio diferente, né? Para que será que ele serve? Ele começa a mexer para um lado, mexe para o outro, e aí começa a crescer a penugem, e ele vai achando aquela coisa curiosa, ele olha para o bracinho, e ele bate a asinha, daqui a pouco ele fala assim, eu acho que deve servir para voar, e ele voa. O passarinho, ele vê que ele tem um negócio diferente, que os outros bichos não têm, e ele não descansa até saber o que é e como funciona. E a hora que funciona, ele alça voos maravilhosos. Agora, nós seres humanos, nós notamos que temos algo diferente que os outros bichos não têm. E nós dizemos, tá tudo bem, não vai servir para nada, né? E a gente não usa a inteligência. A gente não se dá ao trabalho de buscar a verdade das coisas por meio do estudo, da meditação. E não o estudo como nós estamos habituados, um estudo que ele é instrumentalizado. Você só estuda se tiver dinheiro envolvido. O que é? Vai ter um diploma? Ah não, se não tem diploma, não estuda. O que é? Vai cair na prova? Não, não cai na prova. Ah, então tá bom, então não quero saber. Você está até disposto a querer saber a verdade, se alguém te contar. Você me conta? Não, não conta, vai ler. Ah não, eu não queria mesmo. Nós temos a pachorra de pararmos nos enunciados, nas manchetes. Cara, você não consegue ler legenda de post de Instagram. Se alguém te manda um áudio de 4 minutos, você esculhamba a pessoa e se nega. Não, 4 minutos não. Tá louco?
Acho que eu não tenho que fazer nada da vida? Um áudio de 4 minutos, com informações importantes ou não sei, só ouvindo para saber. Você entende o padre? Levando isso em consideração, eu acho um milagre você estar aqui, entendeu? Segunda-feira, 1h30 da tarde, para ouvir 1h30 o padre falando, é um milagre. Quando me canonizar, pode pôr lá no meu processo de canonização. Ele fez o milagre. Tirou um bando de mulher, alguns homens estão aqui, graças a Deus. Segunda-feira, 1h30 da tarde, dos seus fazeres muito importantes, para poder conhecer a verdade. Oh! Incrível! É um milagre! O padre falou de 4 categorias de bens. Os bens deleitáveis, os bens árduos, os bens sociais, os bens da inteligência, que é a verdade. Existe uma última categoria de bem que este ultrapassa todos os outros. É o bem espiritual. É os bens ligados a Deus. Meu filho e minha filha, deixa eu te dar uma notícia muito importante. Você não é Deus. Graças a Deus. O fato de você não ser Deus implica que, em primeiro lugar, você é criatura. Em segundo lugar, você precisa do Criador. Portanto, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do auxílio divino. Não só isso. Se a minha inteligência, ela já é uma coisa maravilhosa, o que não será a inteligência divina? Portanto, se a minha inteligência consegue enxergar algumas verdades, Deus enxerga todas. Se a minha inteligência consegue enxergar alguma verdade, Deus, ele enxerga a plenitude da verdade. E não só isso. Não é que Deus, ele é inteligente. Ele é a própria inteligência. Não é que Deus conhece a verdade. Não. Deus, ele é a verdade. Foi nosso Senhor quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, os bens sobrenaturais, os bens divinos são maiores do que qualquer outros bens. De tal maneira que, quem é que vai ditar as normas para nós hierarquizarmos estes bens? É Deus. E Deus nos facilita muito as coisas, porque Ele nos dá os mandamentos, Ele nos dá a Santa Igreja, que estabelece normas e costumes, para que nós tenhamos uma total segurança ao realizar e buscar estes bens. Porque temos a tranquilidade de que nós não estamos errados. Porque muitas vezes a igreja nos pede fazer coisas que nós não entendemos. Você concorda com o padre? Por exemplo, a igreja vai e te pede: meu filho e minha filha, se você está em segunda união, você não deve comungar. Entre com processo de nulidade, espere sair a nulidade, depois você comunga. Padre, eu não entendo isso. Ótimo, mas quem é que disse? A igreja. Então siga. Depois você vai conseguir entender. Por quê? A igreja é mamãe. E às vezes a nossa mamãe nos diz coisas que nós não entendemos. Anos depois nós iremos entender. Foi assim com você era criança. Mamãe e papai pedia para você fazer coisas que você não entendia. Hoje que você é mãe e pai, você entende. Ah, agora eu entendo. Se você tinha juízo, você seguiu e deu certo. Então, se a igreja diz: meu filho, minha filha, não se envolva com pessoas do mesmo sexo, não tenha relação sexual com pessoas do mesmo sexo, isso te machuca, é um pecado. Eu não entendo, padre, o porquê. Eu sei que você não entende, porque a nossa inteligência, ela tem limitações. Mas quem é que está dizendo isso? É a igreja, padre.
Então, se é a igreja que está dizendo, obedeça a mamãe. Depois você vai entender. Padre, como é que eu sei se isso é a igreja que está dizendo ou é a opinião do padre ou do bispo? Porque isso pode acontecer. Às vezes o padre, o bispo, dá uma opinião louca, varrida, que está em desacordo com a igreja. Ou fazer o quê? Isso pode acontecer. Nós, sacerdotes, não somos infalíveis. Como é que eu vou discernir se isso aqui é a opinião do padre ou isso aqui é a verdade de Cristo na sua igreja? É muito simples. Você tem que olhar o seguinte. Primeira coisa, olhe o catecismo da Igreja Católica. Aquilo que o padre falou está no catecismo? Não, padre, não está no catecismo. Então foi uma opinião dele. Com a opinião dele você não se salva, mas com a verdade da igreja você se salva. Aí você pode escolher se é que a opinião dele que te leva para o inferno ou a verdade da igreja no catecismo que te leva para o céu. Você pode escolher. Entende isso? Padre, olhei no catecismo e não ficou claro. Você precisa olhar agora no Código de Direito Canônico. Você precisa olhar agora naquilo que é a tradição universal, ininterrupta da igreja. Você tem que olhar agora naquilo que é o ensinamento perene do sagrado magistério da igreja. Você tem que olhar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Em resumo, você tem que estudar, criança. Você não fez nem catequese básica. Você não leu nem o catecismo. E quer se salvar. Você simplesmente despreza as verdades sobrenaturais. E quer ir para o céu. Que jeito! Porque a hora que tiver um conflito entre uma verdade sobrenatural e uma verdade inferior, por falta de conhecimento, por falta de intimidade com a verdade divina, por falta de oração, você vai sucumbir. Por que os mártires deram a vida por Cristo? Porque eles conheciam a verdade sobrenatural. Eles eram íntimos desta verdade. Eles rezavam, criança. Se nós não rezar, lascou. Muitas vezes os santos também não entendiam. Mas quem é que disse? Foi a igreja, padre. Então segue, filho. É sua mãe. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse justamente isso. Padre, tem coisas na igreja que eu não concordo. Eu falei assim, você não concorda porque você é contra essa coisa ou porque você não entende? É porque eu não entendo. Eu falei assim, tá. Você tem quantos anos? Tenho 60, padre. Você tem filhos? Tenho. Já aconteceu alguma vez quando seu filho era pequeno, você pediu uma coisa e ele não entender e você exigir que ele fizesse mesmo assim, porque você sabia que depois ele ia entender? Sim, aconteceu. Ótimo. Então, olha que coisa curiosa. Você tem 60 anos e você exigiu que o seu filho pequeno obedecesse você, porque você sabia que ele não estava entendendo hoje, mas um dia ele ia entender. Foi isso, não foi? Foi, padre, foi isso. Perguntei para a pessoa, por que você fez isso? Uai, padre, porque eu sou mais velha, eu tenho mais experiência, eu sei a verdade, ele não sabia. Falei, então você fez isso porque você tem 60 anos, é mais velho e tem mais experiência. Sim, ótimo. Quantos anos você tem mesmo? 60. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja tem 2000 anos. Quer comparar? Ou seja, se você que tem 60 fez isso e entende que é assim mesmo, imagina a igreja que tem 2000 anos. Ok? Então, este é o grupo de bens mais elevados. Ok? Cada um desses bens possui uma virtude própria que ordenam eles. Os bens deleitáveis são ordenados pela virtude da temperança. Os bens árduos são ordenados pela virtude da fortaleza. Os bens sociais são ordenados pela virtude da justiça. Os bens intelectuais da verdade são ordenados pela prudência.
E os bens sobrenaturais, divinos, são ordenados pela virtude da religião / virtude da fé. Ok? Então essas virtudes elaboram esses bens. Deu para entender isso, sim ou não? Ora, se você entendeu isso, então nós podemos começar a tirar conclusões práticas. Até aqui eu apresentei toda uma teoria para vocês, vamos aplicar essa coisa na nossa vida. Se você de fato entendeu a dinâmica da hierarquia desses bens, você entendeu que os bens sobrenaturais são maiores que os outros. Portanto, eu devo buscar estes bens acima de todas as outras coisas. Aí você entende o porquê que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Por que que Deus nos preceitua amá-lo sobre todas as coisas? Porque Ele é um bem maior do que todos os outros bens. Portanto, eu preciso primeiro buscar as coisas relacionadas a Deus. Nosso Senhor diz assim no seu Santo Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais será dado em acréscimo. Ok? Então, se eu perguntasse para vocês assim: onde está a realização do ser humano? Onde está a felicidade humana? Em qual dos bens? O que você responderia? Nos bens sobrenaturais. Concorda com o padre? Se eles são os mais elevados, então eles são aqueles que me dão a maior felicidade. Portanto, como não tem bem maior que os bens sobrenaturais, não existe nada maior do que Deus, logo, aquele bem que me dará a máxima felicidade só pode ser Deus. Sendo assim, eu posso com tranquilidade dizer: a finalidade da minha vida é contemplar a verdade de Deus. Em uma fórmula catequética, nós diríamos assim: a finalidade do homem é conhecer, amar e servir a Deus. Repete com o padre assim: a finalidade do homem é conhecer, amar e servir a Deus. Nisto consiste toda a nossa felicidade. Se nisto está a minha felicidade, todos os outros bens precisam me levar para isso. Todos os outros bens devem concorrer para a máxima felicidade. Isso significa que, por que você come? Porque eu preciso me unir a Deus. O alimento tem que levar para Deus. Por que você se casa e tem filhos? Porque aquela intimidade conjugal precisa me unir a Deus. Aquela aliança que eu estabeleci com meu marido tem que me levar para Deus. Por que você trabalha? Por que você ganha dinheiro? Por que você tira as férias? Por que você descansa? Por que você assiste um programa, uma série? Porque todos estes bens precisam me levar para Deus. A partir do momento que algum destes bens não me levarem para Deus, então a minha felicidade foi frustrada. Aquele bem não é um bem, é um mal. Entendeu? Sim ou não? Ficou fácil entender, né? Eu acho. Não sei. Vocês têm que me dizer. Para mim parece muito claro. O que adianta eu casar se o meu marido me levar para longe de Deus? Ah, padre, então eu vou separar. Epa, calma aí. Agora que você já casou, minha filha, você está lascado. Deveria ter acordado para a vida enquanto não tinha casado. Por isso a importância de nós cuidarmos dos nossos jovens. Eles não podem namorar de qualquer jeito. Porque uma escolha errada ali tem consequências para o resto da vida deles. Uma vez que não casou e aquele namoro vai te levar para longe de Deus, suma! Agora, já que casou, se vira nos 30, minha filha. Vamos dar um jeito de fazer esse trem e nos levar para Deus. E a separação não é opção.
Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Se a maneira como eu me alimento não me leva para Deus, está errado. É um mal. Se a maneira como eu cuido do meu corpo não me leva para Deus, está errado. E aqui nós temos extremos. Extremos de quem cuida demais, se envaidece. E gente que cuida de menos, fica relaxado e não tem disposição para ir para Deus. Lascou. Tem que estar ali na virtude, no justo meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que estar ali ajustado. Qual que é a regra de ouro? Isso aqui está me aproximando de Deus? Não, padre, está me afastando. Então eu não quero. Porque a minha felicidade está em me unir a Deus. Essa é a primeira conclusão prática. Vamos tirar aí a segunda conclusão prática, que é a seguinte. O que nós deveríamos então fazer? Nós deveríamos estabelecer um plano de vida diário. Por quê? Se eu não tenho uma rotina, se eu não tenho um mínimo de planejamento na minha vida, pergunto, quando é que eu irei realizar a minha felicidade? Nunca. Quando é que eu irei conhecer a Deus? Nunca. Quando é que eu irei conhecer a verdade? Nunca. Se eu não tenho o mínimo de rotina, o mínimo de planejamento, eu me torno um bicho arrastado de acordo com os impulsos dos meus sentimentos. Agora, se eu tenho minimamente uma ordem, eu tenho a virtude da ordem, eu tenho um planejamento, uma rotina diária prevista para que eu consiga alcançar todos estes bens no momento devido, na proporção necessária, para que a cada dia eu possa saciar Deus, a minha inteligência, o outro, a minha subsistência, a minha perpetuação e a minha nutrição. Ou seja, cada um desses bens tem que ter um lugar dentro do meu dia. Se eu puxar muito para um lado, um outro bem será prejudicado. Então, eu preciso ter minimamente um planejamento do meu dia para colocar as coisas no seu devido lugar. Se eu não tenho rotina, eu nunca vou conseguir estudar, rezar, ser fiel às minhas alianças. Eu vou ser sempre um cachorrinho que vai ao sabor do vento, né? Quem der mais leva, né? Você vai lá no cachorrinho, você mostra um ossinho, ele... Aí vem outro, aparece com um filé mignon. Opa, vamos pôr. Quem dá mais leva. Ah, hoje eu tô mais deprê. Aí a depressão ganha. Ah, não, hoje eu tô mais empolgada / fitness. A academia ganhou. 5 horas na academia, entendeu? Não, hoje eu tô mais contemplativo. Então hoje é o dia que eu rezo. Aí vai pra capela, quer ficar o dia inteiro na capela. Não, hoje eu tô mais assim, tipo, puta da vida, eu tô mais pra descer o cacete nos outros. Então quem passar na reta, meu irmão, bom dia por quê? Tem alguma coisa de bom hoje? Ou seja, se eu não tenho minimamente uma ordem nas coisas que eu busco, eu vou sempre ser jogado pelos meus sentimentos. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina o seguinte, né? Sei lá. Imagina que a gente marcou aqui o encontro hoje, ok? Esse encontro é quinzenal, segunda-feira, 1h30 da tarde. Segunda-feira é folga do padre, sabia disso? Estou na minha folga. Eu estou descansando. Não só isso. A segunda-feira é um dia que vem depois do domingo. E daí, padre? E daí que o domingo é o pior dia para o padre. Tá todo mundo na boa no domingo. O padre, ele tá lascado no domingo. 3, 4 missas, 2, 3 horas de confissão, pregação, palestra, esculhambação, nego inventa de ficar doente no domingo, tem que ir pro hospital no domingo. É uma anarquia o domingo. Você dorme arregaçado. Aí a segunda-feira você vai tentar ali
repor energia para sobreviver o resto da semana, né? Enfim, imagina que a gente está com um encontro marcado. E aí dá 1h, o Padre Pedro não chega. 1h10 não chega. 1h15 a Andressa começa a ficar inquieta. Mas o que está acontecendo? O padre não chegou ainda. 1h20 ela liga. Fala, padre, cadê o senhor? O senhor já está chegando? Não, estou em casa. Em casa? É. O senhor não vai vir? Não. Por quê? Eu estou triste. Desculpa, padre, eu não entendi, cortou. Por que o senhor não vai vir? Porque eu estou triste. E daí? O que uma coisa tem a ver com a outra? O senhor já parou para pensar que o senhor não é a tristeza? E que você é capaz de fazer as coisas mesmo estando triste? Se o senhor tem um planejamento e a tua obrigação é estar aqui, te vira nego, vem triste mesmo, meu irmão. Já era. É no cumprimento do seu dever que você vai encontrar a sua alegria. Agora, se eu não tenho minimamente um planejamento, eu sou sempre jogado pelos meus sentimentos. E aí, sabe o que ia acontecer? A pessoa nunca ia falar assim, não, eu não vou porque eu estou triste. Ela nunca fala isso. Então, sabe o que é? Deu um probleminha. Nossa, olha, eu estou com uma dor de cabeça, está me matando. Não, sabe o que é? É que assim, deu um problema no carro. Ela nunca admite que ela está fugindo do dever dela, porque ela está se misturando com os sentimentos dela. Como é vergonhoso dizer, não estou indo porque eu estou triste, então você começa o quê? A mentir. Dá uma desculpa esfarrapada para justificar o injustificável. Você está sendo imaturo. Porque uma criança é assim. Uma criança ela é movida pelos sentimentos. Um adulto não. Entende isso, sim ou não? Então vamos treinar isso na sua vida. O dia que você estiver puta com seu marido e ele chegar em casa atrasado, sem ter passado no mercado e comprado o trem que você pediu insistentemente no dia anterior, pela manhã, logo que vocês acordaram, somado a mensagem no meio da tarde, ele vai entrar em casa e você está com raiva dele. Você está puta. Você quer matar o desgraçado. Ele abre a porta, atrasado, de mãos vazias. E você vai sorrir para ele e dizer assim, oi, meu amor. Eu estou com saudade de você. Você é o melhor marido do mundo. Por um acaso, a sacola ficou no carro? E ele, com todo o cinismo dele, diz assim, que sacola? E aí você, treinando justamente isso que nós aprendemos hoje, vai dizer, nada não, meu amor. Não era nada importante. Isso é virtude. Heróica. Eu canonizo você, minha filha. Mas dá, é possível. É possível. Vocês já ouviram falar de Santa Francisca Romana? Cara, lê o livrinho Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana. Nem pelo livro, mas pela introdução. Na introdução tem uma nota, eu não lembro se é o prefácio do livro ou só ali uma nota autobiográfica de Santa Francisca Romana. Não lembro, mas está no início do livro. Diz que Santa Francisca Romana estava rezando. E ela estava com o livro de oração no quarto. E o marido dela era um marido muito hostil. Era um marido assim que perseguia ela, não deixava ela rezar. Enfim, era uma confusão. O fato é que ela estava rezando com o livrinho dela. E então o marido chamou ela no meio da oração. Ela prontamente levantou com alegria e foi servir ele. Terminou de servir ele, voltou para a oração. Está lá rezando de novo, ele chama de novo. Ela prontamente, alegre, levantou e foi lá servir ele. Serviu ele, terminou, voltou a rezar. Está lá rezando pela terceira vez. E ele sabia que ela estava rezando.
A hora que ele solicita ela prontamente fecha o livro, coloca no oratóriozinho dela, vai servi-lo. Quando ela volta da terceira vez de ter servido ele, a hora que ela abre o livro, o trecho que ela estava lendo estava escrito em linhas douradas, de filetes de ouro, que Deus havia redigido mostrando que era mais agradável a virtude dela em ir servir o marido com alegria e disposição, do que ela ter permanecido na oração, revoltada, amargurada, porque ninguém me entende. Será que ninguém sabe que eu tenho que rezar? Será que ninguém percebe as minhas necessidades? Fico o dia inteiro me amolando. Ou seja, Santa Francisca Romana entendeu que o bem de Deus, que é amar Deus no outro, era um bem maior do que ela mesma. Entende isso? Essa coisa existe. Terceira conclusão prática, então. Vamos lá. Como é que nós vamos montar o nosso planejamento diário? Eu quero agora dar dicas práticas de como você pode fazer a sua rotina. Eu vou dar aqui instruções gerais que você vai adaptar de acordo com a sua realidade, ok? Então vou dar breves pinceladas, passando os períodos do nosso dia e o que nós poderíamos colocar em cada período para poder satisfazer ali todos esses bens que o padre enumerou. Então vamos lá. O bem mais elevado que nós possuímos é Deus. Então a primeira coisa que você precisa dispor no seu dia é a oração. Então você vai fazer um planejamento de domingo a domingo, no qual você pode fazer uma tabela dividida em horários. Você pode dividir de hora em hora e meia, de meia em meia hora, como você desejar, desde que seja de domingo a domingo. E aí você vai planejar o seu dia, consequentemente a sua semana e assim por diante. Como é que nós vamos preencher essa tabela? A primeira coisa que você vai colocar é a sua oração. A pergunta é, que horário você vai rezar? Porque se o bem de Deus é o mais importante, logo ele tem que ser a prioridade. Então a pergunta é, que horas eu rezo? Eu preciso olhar no meu dia e encaixar a oração em algum lugar. Padre, quanto tempo de oração? Veja, os grandes diretores espirituais, eles dizem que nós deveríamos chegar em um tempo de oração diário que é em torno de 2 horas. Isto é a meta. Para início, vai ser um pouco mais difícil, ok? Mas nós precisaríamos pegar uma prática tal que nós conseguiríamos pelo menos todos os dias rezar 2 horas. Se nós formos parar para pensar, 2 horas não é muita coisa. Pega o seu celular e olha, tem um aplicativo que ele quantifica o tempo que você fica em cada aplicativo. Às vezes você olha lá as tabelas e você vê que você passou 1h30 no WhatsApp, 1h40 no Instagram, ok? Então assim, se você consegue ficar 1h30, sei lá, no Instagram, você consegue rezar 2 horas. É claro que é muito mais difícil rezar que ficar no Instagram, entendeu? Então, vamos devagar. Então, o que você poderia fazer? Você poderia colocar no período inicial do seu dia 30 minutos de oração. Então, você poderia acordar meia hora antes do horário habitual que você acorda e já estabelecer ali 30 minutos de oração, para você já garantir a oração pela manhã. A missa é algo extraordinário. Se você vai à missa diariamente, perfeito. Então coloque a missa pela manhã e aí você pode colocar o quê? Aquela meia hora antes da missa dentro da própria igreja ou aquela meia hora antes de ir para a missa e depois você vai para a missa. Você vai ver que a missa vai ter até mais frutos, porque às vezes você vai meio corrido, atropelado para a missa, começa a missa e está muito agitada. Termina a missa, a hora que você começa a ficar mais silenciado. Aí acabou, você já tem que ir embora. Então, se você fizer um momentinho de oração antes da missa, você vai ter mais frutos da missa, ok? Ou você participa da missa e ao invés de já ir embora correndinho, fica ali mais meia hora rezando, ok? De tal maneira que você tenha ali pelo menos meia horinha de você
com o teu Deus, seja na própria igreja, seja um oratório em casa. É muito conveniente que nós tenhamos um oratório na nossa casa, um lugarzinho que a gente reza, uma varandinha, um cantinho da casa, uma capelinha, enfim, aquilo que for possível, desde que seja um lugar silencioso que ninguém nos atrapalhe, ok? Colocou oração de manhã, o que você poderia fazer? Você poderia programar o seu celular para despertar igual está despertando agora, e colocar ele para despertar ali no meio da manhã, por exemplo, despertar ali por volta das 9h30, por aí. Por que despertar 9h30? Para você, imagina, você acordou, rezou, aí você foi fazer as outras coisas que eu vou dizer daqui a pouco o quê? Aí você está ali trabalhando, aí você vai ficar da parte da manhã até sei lá que hora sem lembrar de Deus. Se você coloca um despertador 9h30, você para um pouquinho na metade do seu dia, onde você estiver, e faz uma pequena oração, que seja uma Ave Maria, que seja uma Salve Rainha, que seja, sei lá, um Jesus, eu te amo, eu não esqueci de você não, viu? Entende? Então, no meio da sua manhã, você consegue fazer uma pequena oração a Deus. Se você consegue 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, nossa, melhor ainda. Padre, eu não consigo, estou ali no meio do trabalho. Mas um pouquinho que você para, fecha um pouquinho o olho, você já consegue rezar. Se lembra de Deus. Aí você tem o período do almoço. O período do almoço é um período ali propício para você fazer alguma outra oração também. Seja no carro, indo para casa, ou indo de volta para o serviço, ou se você tem um momento de horário de almoço, você consegue ali almoçar e depois no descanso do almoço, ao invés de você se preocupar com outras coisas, você pode fazer uma pequena outra oração, rezar uma dezena do terço, uma pequena jaculatória, alguma coisa nesse sentido. No final do dia, o que você pode fazer? Você pode, ao voltar para casa, mudar o trajeto da sua volta e passar numa igreja. Para que, se você não foi na missa de manhã, você pode ou participar de uma missa à tarde ou fazer uma visita a Jesus no Santíssimo Sacramento. Uma igreja que você sabe que fica aberta, você para ali um pouquinho, ou às vezes a igreja não está aberta, mas você para o carro um pouquinho na frente da igreja e você adora Jesus um pouquinho. 10 minutinhos, 15 minutinhos, que você ali dedica de adoração ao nosso Senhor. Entende? Depois, à noite, antes de dormir, você faz ali o seu exame de consciência, agradece pelo seu dia e vai dormir, ok? Então, isso seria basicamente sugestões para a oração. Lembrando, são coisas gerais, você adapta de acordo com a sua realidade. O segundo bem que nós deveríamos dispor, o estudo. Então, nós estamos estudando o Tratado da Verdadeira Devoção. Você tem o livro, você tem essas aulas que você pode voltar a ouvir, você tem outras aulas ligadas a esse tema que você precisaria estudar. Então, a pergunta é, que horário do meu dia eu vou estudar? Eu precisaria estabelecer uma outra meia hora para poder estudar. Eu posso fazer isso também pela manhã, então eu vou acordar 1 hora antes do habitual, se é possível, rezo meia hora e faço meia hora de leitura, ou 15 minutos de leitura. Não, padre, eu vou fazer a leitura após o almoço, então eu faço a leitura após o almoço. Não, padre, eu consigo fazer a leitura, encaixar ela no final do dia, ali em algum momentinho. Eu coloco ali 15 a 20 minutinhos de leitura, ou 30 minutos, ok? Não, padre, eu consigo encaixar a leitura ali no final do meu dia, depois que eu termino determinada coisa. Enfim, a pergunta é, que momento do meu dia eu vou fazer a leitura espiritual? Ok? Eu precisaria ali de pelo menos uns 30 minutos. O bom se a gente conseguisse estudar 1 hora, 1h30, mas isso é com o tempo. É que a gente não tem tanto hábito de leitura. Depois que você adquire o hábito da leitura, fica muito natural. Você lê, estudar, ok? Você começa a aproveitar o tempo mesmo. Tranquilo. Que pelo menos 15, 20 minutos de leitura não mata ninguém e você vai conseguir cumprir a leitura pelo menos do livro. Entenderam isso, sim ou não? Então colocamos os bens de Deus, o bem da inteligência, agora nós vamos encaixar os outros bens. O que está abaixo disso? A minha família. A pergunta é, que horário que eu vou estar com o meu marido? Que momento eu vou dedicar a ele? Que momento eu vou dedicar aos meus filhos?
Então, o que nós podemos fazer aqui? Você pode eleger uma das grandes refeições para fazer juntos. Então, nós temos 3 grandes refeições. O negócio é o seguinte, qual delas nós iremos fazer em família? O café da manhã, o almoço ou a janta? Então, a coisa é sagrada. Essa refeição é uma refeição em família. Ali, naquela refeição, você vai ensinar os seus filhos. Nós temos uma ilusão de achar que filho aprende por exemplo. Tira isso da sua cabeça. Ser humano não aprende por exemplo. Exorciza esse negócio da tua cabeça. Ser humano aprende por meio de um ensino sistemático chamado pedagogia, no qual você ensina a verdade. Ou seja, se você não sentar com o moleque e explicar as coisas tintim por tintim, passo por passo, do começo ao fim, e depois de explicar, perguntar, você entendeu? Entendi, mamãe. Ótimo, faz na minha frente. Você não entendeu, eu vou te explicar de novo. É assim que faz. Começa desse jeito, depois você faz isso, depois isso, finalizou. Entendeu? Entendi, mamãe. Ótimo, faz aí. Você não entendeu ainda. É desse jeito. Você começa assim, depois assado. Entendeu? Agora eu acho que eu entendi. Faz. Muito bem, você entendeu. É assim que se educa uma criança. É assim que se educa um ser humano. Se você não explica as coisas de forma sistemática, do simples para o complexo, com exemplos e verificação, a coisa não funciona. E mais, você precisa ali ou premiar ou punir. Se fez errado, tem que ter uma repressão, seja ela qual for. Se fez corretamente, um incentivo, um agrado. Até ele fazer por causa do próprio bem. Depois que ele entendeu que o bem, ele é um valor em si mesmo, você não precisa recompensar mais. Tranquilo? Ótimo. Então, que momento eu vou ficar com as crianças? Que momento que eu vou ficar com meu marido? E aqui essa coisa do marido é muito importante. Por quê? Criança tem que dormir, no máximo, até 8 horas. Criança trepando no sofá, na janela, botando o peru, regaçando na casa, 10 e meia, 11 horas, meu filho e minha filha, você surtou. Tá errado. Criança precisa dormir, é por causa do desenvolvimento dela. Se ela não dorme, ela tem prejuízo no desenvolvimento dela. Físico, metabólico, neurológico, intelectual, tudo. Criança dorme 8 horas no quarto dela. Se tem criança dormindo no quarto do papai e da mamãe, você está muito louco. Deixa eu dizer uma coisa, filho destrói casamento. Deixa o moleque dormindo no quarto do papai e da mamãe para você ver o que acontece. Daqui a pouco, você e seu marido começam a dar choque. Porque, claro, vocês não convivem. Hora que você tem a oportunidade de estar só com ele, um com o outro com um, no chamego, para poder namorar, aparece o bicho lá dentro. Põe para fora. Tranca a porta, padre, coitado, acorda durante a noite, bate na porta, eu deixo entrar. Tranca a porta. Oi? Na moral católica, os moralistas dizem que a partir do momento que a criança ela começa a ter algum tipo de compreensão, isso ali por volta de 1 aninho, 1 ano e meio, eu já preciso começar a tirar. Por quê? Você acha que no começo até tem a intimidade com a criança às vezes no quarto. Você acha que ela não está absorvendo aquilo. E ela está. 3 anos de idade, nunca. Isso já é um escândalo. Entende? Então, pegou ali, aí vocês podem ver pessoas que têm mais experiência. Eu não tenho experiência com filho, graças a Deus. Tem ali um período adequado, 6, 7 meses, 8 meses, já consegue ir para o quartinho dele, tranquilo, entende? Babazinha eletrônica, você consegue socorrer, mas já habitua ir para o quarto dele. Habitua, depois que já estabilizou a rotininha de sono, já habitua o bicho a dormir 8 horas.
Dormir 8 horas significa o seguinte, ele já está dormindo 8 horas. Aí você vai levar para o quarto, contar uma historinha, fazer musiquinha, papapá, dormiu. Você tem das 8 até as 10, 10 e meia no máximo, que é um horário bom para você dormir, para você estar com seu esposo, rezar com ele, estudar alguma coisa com ele, namorar, partilhar, fazer um jantarzinho a dois, fazer uma comidinha que ele gosta. Ou seja, conviver. Porque deixa eu dizer uma coisa, esses moleques vão crescer e vão embora. Sabe quem vai ficar morando na casa? Você e ele. Aí você passa 30 anos sem conviver com seu marido, porque o bicho vai demorar 30 anos para sair da sua casa, viu? Uns 40 anos. Hora que finalmente sai de casa, toma um susto. Nossa, eu tenho marido, né? Você já não consegue mais conviver com o marido. Aí um dorme na sala, outro dorme no quarto. Aí acontece com muitas casas, né? Tem 2 salas, né? Porque uma é para o marido, outra para a mulher, né? Não consegue mais ter nem acordo no que assiste. Ok? Então, que momento que eu vou estar com meu marido, com os filhos, etc. Estabeleceu isso, aí nós vamos distribuir as outras coisas. O trabalho, o descanso, a atividade física, ok? As tuas férias, a visita para a mamãe, a visita para a sogra, a atividade da igreja, a reunião, a formação com o padre quinzenalmente, à 1h30 da tarde na segunda-feira, ok? Aí você distribui todas as outras coisas. Isto é um norte para o seu dia. Isso não é ferro e fogo. E não é que você na primeira vai acertar. Às vezes você vai fazer uma rotina, vai tentar pôr em prática. Padre, não deu certo. Calma, refaz ela. É que você achou que você já estava poderosa, entendeu? Menos, Jéssica. Vai lá, faz uma coisa mais simples. Entende? Mas não é para fazer um negócio relaxado que não tem horário para nada, ok? Às vezes vai acontecer eventos extraordinários que vai furar a tua rotina. Mas esses eventos são extraordinários. Não acontecem todos os dias. Ordinariamente eu consigo cumprir aquilo. Extraordinariamente sai fora da casinha. Tem períodos da vida que você vai ter que ajustar aquilo. Nasceu uma criança, é outro arranjo. Sei lá, alguém adoeceu, é outro arranjo. Entende? Alguém foi demitido da família, sei lá o que aconteceu. Eu vou ter que ajustar, ok? Mas não é que eu vou ajustar todos os dias. Uma última dica, que ela é preciosa e vale ouro, e eu termino por aqui. Se você fez a tua rotina e você tentou cumprir a coisa de manhã, por exemplo, você colocou o horário para acordar e rezar. Cara, estava tudo lindo, padre. Estava tudo programado. Perdi o horário. Não consegui acordar. Calma. Não se desespera. Passou o horário da oração? Passou. No teu cronograma, é para você fazer o que agora? Padre, é para eu voar para o colégio e levar o moleque que já está atrasado. Então pega o moleque, põe no carro e voa para o colégio. Mas e a oração? Passou. Passou. Vamos para frente. O que vem depois do colégio? Depois do colégio vem eu voltar para casa com tal coisa para preparar não sei o que lá. Então vai. Ou seja, se uma coisa deu errado, não põe fogo no resto das coisas que tem ao longo do dia. Não se desespera. Calma, tá tudo bem. Ou seja, explodiu amanhã, deu tudo errado, nada foi como eu tinha planejado. Calma, respira, porque tem um período da tarde. O que está previsto para a tarde? Então cumpra o cronograma da tarde. Padre, deu tudo errado, explodiu amanhã, a tarde foi pior, eu regacei com tudo, padre. E não foi imprevisto não, fui eu mesmo, padre, acabei com o negócio. Calma, respira, vamos lá. O que vem agora à noite? Tenta salvar a noite.
Chegou no final do dia, padre, foi uma droga, uma desgraça, acabei com tudo, segui nada, foi uma tragédia, não rezei, não estudei, não cuidei do marido, trazei tudo os negócios, uma confusão. Calma, respira. Tem amanhã. Vamos dormir que o sono, ele cura tudo, filho. Um dia, nada melhor que uma noite de sono para curar um dia tudo regaçado. Entende? Dorme. Amanhã nós recomeçamos. Padre, a minha semana inteira foi regaçada. Deu tudo errado. Calma. O que vem para a próxima semana? Recomeça. Entende isso? Aprenda a recomeçar. Aprenda a ter aquela virtude maravilhosa da criança. A criança, ela recomeça sempre. A criança está fazendo um negócio, deu tudo errado. E ela fala, de novo. Entende? Ela recomeça. Outro dia eu vi um videozinho aleatório, né? Eu tô cheio dos videozinhos aleatórios, né? O molequinho, cara, ele queria andar de bicicleta. Só que ele queria levar a galinha na bicicleta. Aí ele catou a galinha e tentou pôr na bicicleta. Obviamente a galinha não ficou. E ela saiu fora. Aí ele foi lá, catou ela de novo, colocou na bicicleta. Aí ele foi levantar a bicicleta para montar, aí ela saiu fora. Aí ele foi lá, catou. Ou seja, na 10ª tentativa, a galinha falou assim, tá, que saco, eu fico aqui. A galinha ficou lá e ele andou na bicicleta com a galinha. Ou seja, recomeça. Tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem. O incrível seria se desse certo de primeira. Se você conseguisse de primeira, eu ficaria muito impressionado. Seria o segundo milagre. O primeiro milagre é você vir aqui, né? O segundo é eu dar essa instrução e já dar certo de primeira. Pois bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, minhas filhas, meus filhos. Eu sei que eu não toquei acerca do tratado, mas era uma formação importante. Você concorda, compadre? Eu fiquei pensando, nossa, eu dou, não dou essa formação, enfim. Mas é uma coisa tão importante para aquilo que nós vamos começar a empreender, que sem isso aqui fica muito difícil, ok? Depois você reouça essa aula, enfim, para nós aí progredirmos. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.